Olá, turma! Eu sou a professora Marília de Matemática e nesse vídeo vamos continuar o nosso estudo de geometria. Na aula passada, vocês fizeram uma atividade de áreas de polígono, não é mesmo? Hoje nós iniciaremos a nossa revisão de triângulo retângulo. Eu disponibilizei para vocês no ambiente do Sigeduc um arquivo intitulado exatamente dessa forma, triângulo retângulo. E lá a gente tem no primeiro momento, no primeiro capítulo, relações métricas no triângulo retângulo. E é exatamente o que nós vamos conversar aqui. Teorema de Tales, semelhança de triângulo e teorema de Pitágoras. No final desse vídeo eu vou passar para vocês uma tarefa que também tem um link lá no ambiente do Sigeduc. E qualquer dúvida, em qualquer momento a gente tem um espaço aqui para conversar sobre esse tópico de triângulo retângulo. Vamos começar, então, conversando sobre teorema de Tales. O teorema de Tales diz que em um feixe de retas paralelas, ao passar transversais, essas transversais vão gerar segmentos proporcionais correspondentes. Então, por exemplo, a medida de A até B é proporcional à medida de B até C, da mesma forma que DE é proporcional a EF. Então, a gente acaba criando aqui uma proporção onde, se eu multiplicar cruzado, eu descubro qualquer um dos valores que, por acaso, estejam faltando. Assim como eu também tenho outras possibilidades para essas comparações. Então, vejam aqui, AB está para AC, ou seja, o total, assim como DE está para DF. Então, observa que o mecanismo que você criou para elaborar sua razão de um lado deve ser mantido o mesmo processo do outro lado. Para a gente ver bem isso acontecendo, observe esse exercício que diz o seguinte: um terreno com formato de trapézio retângulo foi dividido em 3 lotes, conforme indicado na imagem ao lado. De acordo com as medidas indicadas na imagem, determine os valores y e x para a fachada dos lotes 2 e 3, respectivamente. Vamos começar calculando o valor do y. O que a gente pode observar aqui, pessoal, que y, 15 e x fazem parte da transversal Rua das Orquídeas. 15,3, 19,8 e 27,3 fazem parte da outra transversal, que é a Rua das Azaleias. A lateral dos lotes são nossos feixes de paralelas. O que nós vamos fazer para calcular o y inicialmente é a razão 15 está para y, assim como 13,3 está para 19,8. Montando assim, nós vamos multiplicar cruzado aqui e escrever aqui y vezes 15,3 de um lado e 15 vezes 19,8 do outro lado. Ao isolar o y, ou seja, tirar o 15,3 daqui e passar dividindo, nós temos o valor final do y. O que foi pensado para o x? X está proporcional a 15, aqui, ó, x sobre 15, assim como o 27,3 está proporcional a 15,3. Percebam que o que foi pensado de um lado como mecanismo de comparação é o que vai ser reproduzido do outro lado. Daí multiplica cruzado e isola a variável que você quer calcular e obtém o seu resultado final. Agora a gente vai falar de semelhança, tá? A semelhança tem por trás a ideia de proporcionalidade também. A gente tem um triângulo retângulo ABC inicialmente. Esse triângulo foi marcado uma altura relativa, então pensando na base BC, foi traçada uma altura relativa a essa base, portanto aqui os 90 graus. E com isso a gente tem 3 triângulos semelhantes. O primeiro é a ABC, original, depois nós temos ADB e depois ADC. Esses 3 triângulos são semelhantes, portanto, seus lados correspondentes são proporcionais. Na apostila que eu coloquei lá no ambiente acadêmico para vocês, vocês podem analisar toda a dedução dessas relações, tá? Como que a gente vai comparando esses dados da nossa figura para poder chegar nessas fórmulas que nós temos aqui. Agora, vamos verificar como isso funciona no exercício. Então, nesse triângulo aqui, eu quero saber o valor do x e y. Vamos começar com y, que ele está muito fácil de perceber aqui,
que uma vez que esse y é um total, basta que a gente pense quanto é 9 mais 3, e nós já temos o y bem facinho aqui, 12. E o x? Para calcular o x, a gente tem que comparar esse desenho com a nossa figura lá da definição. Percebam que o x está na mesma posição que o b, o 3 está na mesma posição que o n, e além disso eu tenho 9 e o y, que vale em 12. Tá? Qual das relações adequadas ao nosso exercício? Aqui nós vamos utilizar essa relação aqui. B ao quadrado igual a vezes n, que no nosso exemplo vai ficar x ao quadrado igual a 12 vezes 3. Então, o 12 aqui fazendo o papel do A e o 3 fazendo o papel do N. Se x ao quadrado é 36, então x é raiz quadrada de 36. Portanto, x vale 6 aqui no nosso problema. O Teorema de Pitágoras é um velho conhecido de vocês. Ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, aqui eu tenho um exemplo onde a minha hipotenusa está sendo elevada ao quadrado aqui no primeiro membro, e os meus catetos 3 e 4 ao quadrado no segundo membro, obtendo então o valor x igual a 5. Gente, esses três valores aí, a gente chama de terna pitagórica, o 3, 4 e 5, eles são extremamente frequentes, tanto que a gente até chama esses valores aqui de triângulo amigo. Uma vez que vocês visualizarem dois desses valores acontecendo, preenche logo o terceiro e nem precisa fazer o cálculo do Teorema de Pitágoras, tá? É uma bela dica aí. Aqui eu coloquei esse segundo exemplo só para vocês observarem que nem sempre o x ou a variável que seja fica isolada no primeiro membro. A prioridade, de acordo com a definição, é que no primeiro membro fique a hipotenusa isolado e os catetos, independente de quem são esses catetos, no segundo membro. Depois que substitui todo mundo certinho, cada um no seu lugar, a gente manipula, faz aqui a expressão algébrica para isolar a variável que a gente quer calcular e, enfim, obter o resultado. Agora aqui, gente, eu elaborei uma tarefa para vocês executarem, tá? Essa tarefa também tem um link lá no portal do Cigeduc, e é o seguinte, vocês vão resolver essas questões para mim, e vão bater uma foto da resolução de vocês. Eu quero todo o processo, tá? Os cálculos de vocês, o detalhamento de como vocês chegaram ao resultado final. Anotem tudo isso no caderno de vocês, cada uma dessas questões. Coloquem o nome de vocês no topo da página do caderno de vocês. Batam uma foto e me enviem, tá? Essa tarefa vale 5 pontos. Deixa eu explicar rapidamente o que vocês precisam fazer em cada questão. Primeira, segunda, terceira e quarta, claramente aqui é teorema de Tales. Aqui é muito tranquilo, né? O x está proporcional a 4, o 9 está proporcional a 6. Resolve o valor do x e depois vocês pensam numa outra relação para o y. A questão 2 é bem tranquila também, 3x está para 12, x mais 3 está para x. Vocês vão multiplicar cruzado e vão ter cuidado apenas com a manipulação algébrica aqui do x, tá? Quero ver como é que vocês vão executar isso aqui. Na questão 3, ele tem a soma x mais y mais z, então esse lado total aqui vale 180. Ora, se ele fez a soma de um lado, isso sugere que vocês também façam a soma desse lado. Depois que vocês podem comparar essas somas, vocês vão passar então a comparar os pedacinhos. E na questão 4 é muito semelhante à questão 2, né? É muito fácil de colocar essas relações, e só tem que ter um pouquinho de cuidado com a manipulação algébrica aí do x. A questão 5 ainda é um teorema de Tales, muito parecido com o exemplo que eu expliquei ainda há pouco, das ruas lá, dos lotes 1, 2 e 3. A questão 8 aqui a gente tem as relações métricas. É importante vocês pegarem todas aquelas relações que a gente tem anotadinha, igual como a gente fez no exemplo ainda há pouco, comparar com o desenhozinho da nossa estrutura e resolver aqui o valor do H, tá? A 7, mesma coisa, né? Relações trigonométricas, relações métricas. E a 9, gente, é uma questão do Enem,
que é Teorema de Pitágoras. Ah, sim, a 6 também é Teorema de Pitágoras, né? Cateto 1, 1,5. Cateto 2, 2. E hipotenusa a gente não conhece, chama de x e calcula aqui pelo Teorema de Pitágoras. A questão 9 também é Teorema de Pitágoras, tá? Se vocês imaginarem esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo, cujas hipotenusas são 90 e 5 vezes 24. Descobre quanto é essa medida aqui, e aí vocês vão descobrir a hipotenusa, vão calcular a hipotenusa desse triângulo. Essa hipotenusa é parte desse corrimão. Então, uma vez que vocês descobrirem essa hipotenusa, 30 mais o valor da hipotenusa mais 30 me dá a medida completa do corrimão, que vai ser a alternativa que vocês vão escolher aqui. Pessoal, até a próxima aula. Não esqueçam de enviar as dúvidas de vocês e as respostas da tarefa. Até a próxima.